galera do Universo, é um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje é um dos 8 primeiros episódios que a gente vai gravar e estamos aqui com duas pessoas importantes. Uma que era para ter participado do primeiro, sabia? Era para ter participado do primeiro e aí não teve como fugir, agora ele foi pescado. E estamos aqui com o Marcelo, que é presidente da da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Daqui a pouco ele vai comentar um pouco com a gente. E estamos aqui com a Isabela, nossa advogada representando Nossa, aí. pai do céu, não bota na advocacia também, não. Advogada e esposa. Advogada e esposa. Esposa. Advogada e esposa. Importante essa função. Gente, é o seguinte. Lúcio, rapidinho, dá uma introdução de quem é você, porque é a sua primeira participação, e perto do microfone. Ah, tá bom. Eu aprendo. Meu nome é Lúcio, sou pastor da Igreja de Novena Jardins. E esse rapaz aí é o meu genro, né? Meu genro, Denis. Ele teve a ideia de começar esse trabalho com um podcast. E estamos aqui, né? Uma série de mensagens. Já teve aqui o pastor Fernando, que é o nosso superintendente. Vai sair do Nelson, do Cancion. E hoje a gente conseguiu trazer o Marcelo. Uma honra para nós, Marcelo. Deus abençoe. Seja bem-vindo, viu? Você separar um tempo aí para dar essa atenção para a gente. Obrigado. E Marcelo, seguinte, primeiro, queria agradecer mesmo, igual o Lúcio fez. É legal pra gente poder ter essa oportunidade, porque a gente está em Poços. O YouTube tem um alcance fora de Poços, mas a gente está em Poços e, assim, da mesma forma que funciona Poços, na parte de administração, na parte política, funciona nas outras cidades. Então é importante para todo mundo e toda cidade tem um cristão na política, eu acho. Mas essa coisa conflita às vezes. Mas enfim, e sempre que você quiser, quero passar uma mensagem, quero fazer alguma coisa, a gente está de porta aberta, beleza? Beleza, então. Agora se apresente para nós, por favor. Obrigado, Denis. Obrigado, Isabela, pastor Lúcio. Prazer poder estar aqui, tá? Então, já agradeço aí a oportunidade. O Pablo está aqui com a gente também. O Pablo é o garoto que, se não fosse Isso. ele, não tinha. Ele manda aqui, desliga tudo, né? Exatamente. Mas muito bom, né? Para a gente poder bater esse papo aqui, falar um pouquinho da experiência minha de estar na política, né? Como isso aconteceu, né? O fato de eu ser cristão. E, claro, algo que provavelmente muitas pessoas que irão assistir depois Tem curiosidade. têm curiosidade e, quem sabe, até possa haver aí um despertar por uma... Será que não tem um ministério escondido aí? Pois é, quem sabe, né? Não, sim, legal. Beleza. Marcelo, hoje, aqui em Poços, você é presidente da Câmara Presidente da Câmara. e vereador. Isso. Tá. Como que começou? Pode falar da função de hoje. Tá, ok. Então, bom, hoje eu estou como presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Estou no meu segundo mandato, né? Então, fui reeleito em 2020 e hoje estou nessa função de estar representando a Câmara Municipal, uma cidade de Poços de Caldas, que é a maior do sul de Minas, uma cidade bem importante aqui do nosso estado. Então, para mim, além de ser uma grande alegria, né, mas uma responsabilidade muito grande, que a gente encara isso com bastante seriedade, e isso a gente tem trabalhado, e graças a Deus temos caminhado. Então, hoje eu ocupo essa função. Há quanto tempo você é de presidente? Bom, a eleição para presidente, ela iniciou no dia 1º, né, quando nós tomamos posse, dia 1º de janeiro. Então, ali quando nós tomamos posse, já é feito a votação, né, a eleição para a presidência, e no qual eu fui eleito. Então, estou aí à frente há 10 meses, né? Então, aliás, 11 meses, né? O ano vai quase passando. 12 meses. E não são 11 meses qualquer. Quase terminando o primeiro ano aí, e temos mais um ano pela frente na presidência da São 2 anos dos 2 quatro. E aí você pode se reeleger. A lei orgânica não permite, então o presidente ele ocupa essa função, esse cargo por 2 anos, e daqui, ou seja, no final de 2022, nós teremos uma nova eleição, uma nova composição de mesa. Ah, legal. Quer perguntar alguma coisa, por enquanto? Eu Depois quero a gente perguntar decide. quantos anos você tem. Eu tenho 41 anos, né, completei no último dia 26 de setembro, né, então sou de 80, 41 anos. E eu queria perguntar como Claro. que despertou a vontade de você se candidatar a vereador da cidade. Sim. Porque você já é a segunda vez, né? Isso, Então isso. você era ainda mais novo. É verdade. Isso. Foi 8 anos. Hein? Eu fui eleito, estava com 36 anos, né? Foi em 2016, já tinha completado os 36 anos, então. E surgiu assim, Isabela, 2015,
Eu tenho um comércio aqui na minha cidade, né? De repente, para quem Pode for- falar sobre, se você quiser. se Quer alguém, comentar? de Quer abrir repente- esse parênteses? Eu vou abrir um parênteses aqui. Já Calma faz aí, um depois que merchan, a faz um merchan Pode aqui, fazer. né? Eu tenho um comércio aqui na cidade de Poste Caldas, é uma livraria, o nome dela é Luz e Vida, né? Sou proprietário dela desde 2007, quando praticamente eu cheguei, eu morei fora, morei nos Estados Unidos, cheguei, em 2006 eu comecei, em 2007 eu assumi essa loja. E trabalhando nessa loja em 2015, Isabela, eu fui procurado até de uma forma, para mim, surpreso, né? Onde eu recebi esse convite, se eu não tinha interesse de poder me filiar e candidatar ao cargo de vereador aqui na cidade. Em 2015, quando eu recebi esse convite, eu de cara falei assim, olha, muito obrigado, acho que não, né? Agradeci de uma forma surpresa, lembrando que em 2015 a política já estava muito, muito complicada no Brasil. Um ano né? depois foi o impeachment. Exatamente. Então, 2016, não foi? 2014. estava assim muito, muito, muito complicado, né? Todo aquele momento. E aí a pessoa me falou, né? O nome dele é Vanderlei, presidente do partido no qual eu estou filiado, hoje vice-presidente do meu partido. Qual que é o partido? PSC, né? Então eu recebi o convite e aí ele me falou assim, olha, pode pensar, você vai ter teu tempo, mas a gente gostaria que você fizesse parte do nosso grupo. Falando assim, falei, então vou pensar, vou conversar com a minha esposa, com meus familiares, para depois dar uma resposta. E essa resposta demorou quase um ano. Então, foi bastante tempo, e aí conversei com a minha esposa, né? Aproveito que manda um beijão para minha esposa Cíntia, Aproveita. para o meu filho Daniel, para o meu filho Davi, né? E conversando com ela, conversando com os meus pais, conversando com os pais dela, eu tive um apoio da minha família e, de uma certa forma, até um pouco assim, surpreso, né? Ver isso, olha, Marcelo, a gente pensa, a gente ora, a gente fala tanto, né, que a gente precisa fazer a diferença, né? Eu como cristão, né, eu sempre lendo a Bíblia, a gente vê, né, que Deus usou pessoas em todas as áreas, inclusive na política. E aquilo ali foi mexendo comigo, fui pensando, e aquele mundo de pessoas, aliás, do meu círculo de amizade, né, eu fui perguntando, conversando, e começou um incentivo para que eu pudesse me candidatar. Chegou 2016, a minha esposa estava grávida, né, do nosso primeiro filho, e para mim, 2016 seria um ano muito importante, a chegada do meu filho, mas foi um ano muito difícil. Né? Eu tive um problema, além da loja, eu tenho uma outra atividade comercial, e naquele momento, um período de chuva, tive um acidente onde que eu perdi quase que a metade do meu empreendimento. Né? Um empreendimento com muito trabalho, no mês de fevereiro. Né? Então, só para entender aqui, para não ficar muito vago, né? A metade de um barracão que foi construído veio abaixo e a metade de toda a estrutura caiu e foi um erro de um vizinho, enfim, de período de chuva, ou seja, um ano muito difícil. E aí ele foi postergando, mas aquilo ele foi mexendo, a gente foi arrumando essas coisas e orando, pedindo a Deus, e Deus me deu uma confirmação no meu coração que eu deveria colocar meu nome à disposição. Né? Como que foi essa confirmação? Algo assim, no coração mesmo, de sentir paz. Né? O que mais me motivou, naquele momento, tomar essa decisão, foi, inclusive, a própria indignação que eu mesmo estava sentindo por aquele momento que a gente estava passando na política. O impeachment foi em 2016. E aquele momento estava me deixando muito, muito mal com tudo que estava acontecendo no país. E aí eu comecei a pensar, puxa vida, será que Deus também não está me chamando para algo e eu não estou fugindo? Até que Deus me trouxe paz, que eu deveria colocar meu nome. Eu quero contar assim, algo pessoal, né, que eu sabia que a partir do momento que eu colocasse o meu nome para uma disputa eleitoral, eu estaria ali naquele momento dando a minha cara a tapa, independente se eu ganhasse ou não. Né? Eu já seria visto como alguém que estaria entrando nesse mundo da política, no qual eu mesmo tinha as minhas críticas, e por incrível que pareça, por essas críticas, foi talvez o que mais me incentivou a colocar meu nome à disposição, para até entender se aquilo ali era um propósito de Deus. E eu lembro que eu fiz essa oração, falei, olha Deus, eu não sei qual que é os seus planos, e nem sei como que funciona esse mundo, eu não venho de família de político,
não sabia exatamente como que era esse universo, né? A gente só sabia pelo fato de acompanhar mesmo, mas eu estou colocando meu nome à disposição. Eu tenho certeza que se for da sua vontade, isso vai acontecer porque vai ser um milagre do Senhor, né? E aceitei aquele desafio, né? Pessoas começaram a vir até mim e, por exemplo, né? Falando que, um exemplo, eu vou dar exemplo de número, né? Porque eu acho que é interessante que as pessoas tenham uma ideia melhor. Em 2016, eu conheci pessoas que já eram envolvidas com a política aqui na nossa cidade e falaram assim para mim, olha, em Poços de Caldas, se você não investir pelo menos R$ 80.000 na sua campanha, esquece que você não está eleito. E é investimento em marketing ou investimento em pessoas? Em marketing. Bom, ali talvez em marketing, pessoas para ajudar a trabalhar, né? Talvez ali, pelo que eu entendi do universo, seria a composição para uma disputa política, uma disputa eleitoral. Sim. E naquela hora eu pensei, Deus, se for, primeiro que eu não tenho esse valor, acabou de dar um problema aqui, não tem esse valor. Segundo, mesmo se eu tivesse, eu não vou fazer isso. Então, o meu investimento foi declarado, está declarado na Justiça Eleitoral, investimento próprio de R$ 3.000. Né? E ali eu fui para uma campanha de forma muito, muito tranquila, muito simples, até muito singela, até dentro desse universo, né, que me falaram de uma proposição desse tamanho, do montante, de um valor assim, né? E, para minha surpresa, praticamente 40 dias de campanha, eu fui o 10º mais votado, o vereador mais votado do meu partido e fui eleito, né, em 2016. Então foi uma surpresa, né? Eu ia perguntar, se você Sim. achava que você no fundo você falava assim, acho que não vai dar nada. Então, né, Isabela, a gente fica assim, puxa vida, como será? Era algo assim para mim que era muito novidade, eu não sabia, de fato eu não tinha dimensão nem noção do que poderia acontecer. O que eu fiz? Bom, se eu sou candidato, agora a primeira coisa que eu vou tentar fazer é que essa informação chegue. Né? Se a pessoa vai votar ou não, aí é lógico que é uma decisão dela, né? Mas eu preciso pelo menos que as pessoas saibam que eu sou candidato. Então a minha campanha foi baseada nisso. Olha, vou tentar fazer que as pessoas tenham essa informação. Né? Mas não tinha noção, Isabela, o que seria. Então, para mim, foi uma grande surpresa. Eu lembro que acompanhando as eleições, né, o resultado das eleições, que em 2016 ela saiu praticamente em 1 hora, né? Então começou a contagem dos votos às 5 horas da tarde, 20 minutos depois a gente já tinha o resultado do prefeito, né, e 40 minutos depois já tinha o resultado dos vereadores. Então foi, né, diferente de 2020 agora. E para mim foi uma grande surpresa, e eu lembro que eu comecei, a hora que a primeira vez que surgiu meu nome na televisão, que eu estava acompanhando pela TV, me deu um gelo, eu comecei a suar, falei, meu Deus, é verdade, agora já era. E aí começou... e o meu nome ali começou, a primeira vez que apareceu na TV, o resultado eu estava um pouco mais atrás, e conforme as contagens, a apuração foram chegando, né, chegou o final e eu fui eleito. Então, 4 anos fui eleito, em 2016, né, assumi em 1º de janeiro de 2017, já em 2017 eu participei da mesa diretora, eu fui 2º secretário, então por 2 anos mesmo no primeiro mandato, eu já tive contato com a mesa, o que é o trabalho a mesa é a Câmara, é o presidente. Isso. A mesa, às vezes a gente fala o termo, né, só para explicar, né, a mesa ela é composta, que dirige todos os trabalhos da Câmara. Ela é composta pelo presidente, que é o que representa o Poder Legislativo, é que todas as decisões, pauta, o trâmite interno é decidido pelo presidente. O 2º vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário. Né? Então, em 2017 eu participei da mesa como 2º secretário, estive ali 2 anos, e sempre trabalhando bastante, e aí, depois eu não sei se a gente vai entrar nessa pergunta, mas eu tinha sempre comigo, Pastor Lúcio, Denis, Isabela, que, bom, se eu for eleito, o cristão não pode ser mais um. Né? E se eu for eleito, eu tenho que ser eleito para ser um bom representante da população, com propostas, fiscalizando, cumprindo o papel de um vereador, né? E nesse sentido eu sempre busquei corresponder a essa expectativa, sempre me cobrando, sempre buscando me aperfeiçoar, aprender, estudando regimento interno, a lei orgânica, buscando informação para ser de fato um bom vereador, né? Tentar buscar cumprir esse papel. E então tive essa experiência na mesa. Logo após do 2º ano, eu fui o corregedor da Câmara por 2 anos. Foi algo para mim também que foi um outro grande desafio, que é o corregedor, que ele toma conta
de toda a parte ética da Câmara, né? Então, vindo no meu terceiro mandato, aliás, no meu terceiro ano, né? Então, fui por 2 anos corregedor da Câmara, participei da Comissão de Justiça, que é a principal comissão, e depois, né? Chegou em 2020, um ano muito conturbado, pandemia, né? Algo que foi muito, muito difícil. Coloquei novamente meu nome à disposição, aí sim, até com um sentimento um pouco diferente, bem diferente da primeira, porque a primeira eu não tinha noção, pastor, como seria, né? Agora, na segunda vez, quando eu vim para uma reeleição, eu sabia que eu estava colocando todo o meu trabalho por uma avaliação da população. Sim, né? sim, verdade. Como que seria? Como que vai ser essa resposta da população por aquilo que eu tentei fazer? Uhum. É lógico que o vereador ele tem a sua função e muitas vezes a população não entende muito bem isso. E isso é um grande desafio para o vereador, né? Porque muitas vezes a população confunde um pouco o papel do vereador com o do prefeito, né? Então isso acaba dificultando um pouco. Mas aí em 2020 nós concorremos, eu concorri de novo, né? E tive a grande alegria, né, de ter sido entre 15, 4 vereadores foram reeleitos, né? Então eu fui um dos reeleitos e com uma grande alegria particular e pessoal, que eu fui o único vereador que subiu na votação em relação a 2016. Olha que legal. Né? Então, assim, foi colocado, né, o trabalho à prova e eu fiquei muito feliz por saber que nós tivemos aqui na nossa cidade uma abstenção de 40%, recorde na história. Ou seja, a tendência natural, mesmo que se eu tivesse a mesma votação, ter 30%, 40% menos de voto. Né? É proporcional. Seria proporcional, né? Mas mesmo assim eu ainda subi 20% a minha votação referente em 2016. Então foi algo bacana. E a partir do momento que você decidiu se candidatar, como você se preparou, assim, emocionalmente e também tecnicamente para a função? Sim. Bom, eu tenho uma formação em administração de empresa, né? Tinha ali na prática do dia a dia essa questão, de fato, de administrar, de estar em contato com os clientes, fornecedores, as responsabilidades fiscais, tributárias, enfim, tudo que envolve uma microempresa, né? E isso, lógico, traz um pouco de bagagem para a vida pública também. Mas ali, quando eu tomei a decisão, Isabela, o que eu tentei fazer ali é tentar conhecer um pouquinho mais como funcionava, por exemplo, a própria lei orgânica, o regimento interno da Câmara Municipal aqui da nossa cidade, porque cada cidade tem um regimento interno exclusivo, né? Pode ser até parecido, mas é algo muito particular de cada Câmara. Então, nesse pequeno tempo, vamos dizer assim, né? Antes das eleições, eu tentei me preparar nesse sentido. Quando eu fui eleito, que foi em outubro, nós tivemos 2 meses de preparação, e isso é fornecido pela própria Câmara Municipal, então para os vereadores que já estão eleitos, né? Então nós tivemos aí 2 meses praticamente de curso, treinamento, que isso também foi muito bom e ajudou a gente chegar em 2017, em janeiro, já com uma pequena, digamos aí, uma pequena bagagem, né, para começar os trabalhos ali na Câmara. Legal. Lu, se quiser perguntar alguma coisa, pode. Quero sim. Só perto do microfone. Ah, tá bom. Eita. Marcelo, 2020 houve uma grande renovação da Câmara, né? Sim, sim. Você ficou lá 4 anos antes. O que você acha que se deve isso? Né? Assim, o povo está aprendendo, né? Porque com a internet, televisão, ou foi na esteira do movimento Bolsonaro? E a segunda pergunta é sobre o PSC, que é o seu partido, qual seria a principal bandeira né, dele? Muito bom. Primeira pergunta do podcast. Foi, ó. Muito bom, né? tem que participar Tem mais. que elogiar. Tem que participar mais. Tem, nossa. Todos. Pastor, eu vejo sim que a população hoje, até com o advance assim, das redes sociais, né? Hoje todo mundo através de um celular tem uma informação muito mais acessível. Então as pessoas estão acompanhando mais a política. E acredito que novamente em 2020, que foi algo parecido em 2016, 9 vereadores foram eleitos no primeiro mandato. 2011 agora, praticamente foram 11 voltando. Então, ou seja, aquela renovação ainda foi maior que de 2016. Mas eu acredito que é um pouco disso sim, pastor. As pessoas que estão acompanhando mais, né? Eu sempre incentivei muito, incentivo muito, inclusive tomo a liberdade aqui das pessoas que estão nos acompanhando, que vão assistir depois esse vídeo, para entrar no site da Câmara, né? Só colocar no Google, Câmara Municipal de Poste Caldas, vocês vão entrar no site, ali tem as proposições dos vereadores,
tem o histórico de cada um, né? Para que as pessoas possam saber quais os projetos, o que cada vereador está fazendo, propondo. Eu acho que isso é muito importante. E a população tem estado mais atenta. Isso eu acho que é muito bom. E acredito sim que essa renovação, pastor, mas que talvez também veio nessa onda de 2018, né? Que no caso 2020, né? No nosso caso, né? 2020, 2016, acho que uma vontade de renovar um pouco esse cenário político. Acho que essa mistura de tudo, o reflexo na eleição é uma renovação maior. Né? E o PSC? PSC, Partido Social Cristão, no qual hoje eu estou filiado, ele é um partido que eu me identifico bastante, inclusive com a questão dos valores. Então, algo que eu creio, que eu acredito. Então, ele tem ali bases da família, valores cristãos, né? No caso, até o próprio nome, ele foi fundado por um padre, né? Então, essa história do PSC, ela tem uma ligação mais forte, sim, com a ideologia cristã. Significa que todos que estão lá dentro são cristãos? Não, não é isso, né? Não significa isso. Mas ele tem uma ideologia mais com essa base, né? Algo que eu acho muito positivo, pastor, do meu partido, é que não teve nenhuma decisão que eu tomei até hoje na Câmara, com votação, que eu tive interferência do meu partido. Então, de fato, eu tenho essa liberdade para poder tomar decisão, algo que eu posso dizer que em outros partidos muitos não acontece. Com certeza. Né? Então, eles acabam interferindo e isso para mim seria muito ruim. Então, hoje, algo que me deixa muito feliz no partido que eu estou é, de fato, essa liberdade de eu poder tomar uma decisão. É lógico, a gente conversa com os que integram o nosso partido, mas quando eu falo, às vezes, uma interferência, às vezes até uma interferência externa ou às vezes estadual, algo que pode atrapalhar a nossa decisão aqui. Além do PSC, quais outros partidos cristãos que tem? Que é mais conhecido? Sabe? Você Olha, tá não sei, viu? Eu também não sei. Existem muitos mas partidos no assim, Brasil, hoje não são- dá pra gente São classificar. 33, 34 partidos, é muito e partido. Tudo Mas bem. hoje o fato é que nem todos os partidos, mesmo, como eu disse, o próprio PSC, né, não significa que todos que estão lá dentro são cristãos ou professa a fé protestante, evangélica, católica, né? Então não é isso. Uma identificação Mas com a o partido ideologia. ela tem esse fundamento, né? Ele nasceu em cima disso. Eu acho que isso é muito bom. A questão não é assim, se o partido é cristão ou não, ele tem uma ética, né? Sem dúvida. Isso, aí você agrega pessoas de todos os formatos em torno daquele partido. Eu fiz a pergunta porque no Brasil a gente vê que os partidos não têm nenhuma programação, né? É muito conveniência, né? Hoje o Brasil é um dos países do mundo que o Partido Comunista defende a democracia. Então o camarada hoje ele é de esquerda, se briga, ele consegue ir para a direita, né? E não tem uma definição. Né? É muito para O onda. EPC parece que tem uma... tenta nortear pela programação dele, né? Exatamente, tem sim, pastor. Ele tem, esse norte é lógico, infelizmente, como em todos os locais, né, que em todos os espaços, claro, no partido político tem os bons e os ruins também. Então, infelizmente, às vezes tem também as pessoas que pode ser que não dê ali nem o que é devido, mas de fato sim, pastor, o PSC ele tem essa linha sim. Legal. Traçado esse caminho. E aí pra gente poder encerrar essa parte da sua vida na política e poder entrar um pouco no assunto um pouco mais cristão. Depois, 2023, tem a próxima eleição? 2023. 2024. Isso, 2024. 2024. Você pretende continuar na carreira política? Como vereador já não dá mais. Mas você pretende... Não dá, ué. Como vereador eu posso. Pode? Posso. Eu só como presidente. que eu não, mas posso, como vereador, quantos mandatos pode? O vereador, no Brasil, ele não tem ainda um limite, né, digamos, diferente do cargo executivo, né, que são 2 mandatos. O vereador não. Na verdade, legislativo nenhum. Então, vereador, deputado estadual, federal, senador, esse pode. Executivo é limitado em 2 anos. Né? Mas 2024 ainda... Bom, vai ter um tempinho, né? Acabou de começar. Ele não vai falar isso. Desculpa. Essa pergunta daqui tá longe, né? Tá longe. Mas estamos pensando, vamos ver. Né? Tem 2022 ainda, né, que é o ano que vem, que teremos outras eleições. Sim. Né, que é as eleições para deputado. Mas na nossa região a gente tem um problema sério com relação a deputado, né? Sem dúvida. Assim, porque são muitos deputados. Sim. Né? São muitos deputados. E você não consegue mais eleger ninguém aqui, porque tem nem sei quantos.
Ó, Muitos candidatos. muitos candidatos, pastor. Hoje a Assembleia Legislativa, se não me falha a memória, são 73 deputados estaduais, né, dentro de Minas. E hoje Poços de Caldas passa assim, por uma grande dificuldade por não ter um representante direto, estadual e federal. Por que eu falo direto? Porque nós temos um deputado que é daqui da cidade, que é o Mauro Tramonte. Porém, há muitos anos ele mora em Belo Horizonte, ele foi eleito pelo estado todo, então, digamos que ele tem um compromisso com todo o estado, né? Então, hoje, de fato, nós não temos um representante direto. Isso é muito ruim, mas, assim, muito ruim mesmo para a vinda de recurso, para a vinda de empresas, para a instalação de faculdade, enfim, todas as grandes obras, a falta de um deputado é muito ruim para uma cidade. Então, hoje nós estamos passando por isso, pastor, infelizmente. Em 2022 teremos novamente eleições, no caso aí, presidência, senador, deputado estadual, federal, né? Então, nós esperamos e quem sabe pode ter um representante dentro da Assembleia Mineira e em Brasília, que isso seria muito importante para a nossa cidade. Agora, você encara né, esse trabalho como um chamado, como um ministério? Cara, eu ia fazer essa pergunta. Eu só ia trocar chamada por vocação. Sim, Isabela, sim. Eu encaro, na verdade, aquilo que lá em 2015 até 2016 foi algo que eu acho que talvez aquele tempo de 1 ano para me tomar a decisão, inclusive eu acho que era Deus me preparando uma decisão que seria uma decisão muito séria que eu tomaria. Primeiro porque eu não sabia se eu seria eleito, né? Mas eu creio que Deus já sabia, né? Sim. Eu creio num Deus onisciente que ele já sabia desse resultado. Então, talvez aquilo tudo que passou em 2016, as lutas, a vinda do meu filho, minha esposa grávida, essa dificuldade para tomar essa decisão, ela tem tudo a ver com isso, Isabela. Eu creio sim que Deus tem propósito para as nossas vidas e hoje eu encaro a política com uma seriedade ao ponto de entender que sim, talvez não, vou ter que a palavra, é um chamado de Deus para a vida pública, por algo que por muitos e muitos anos, décadas, né, a igreja, de uma certa forma, ela recuou desse tema, né, conforme outras também, que eu vejo que, de uma certa forma, hoje nós estamos tentando voltar para algo que Deus colocou na vida do ser humano. E muitas coisas passam pela política. Para não te dizer quase que todas, né, passam pela política. Decisões, leis, decretos, uma economia. A própria Bíblia fala, né, que quando o povo, né, coloca, e aqui, né, eu quero dizer bem claro para vocês entenderem, que está lá na Bíblia, né, em Salmos, fala que pastor, me ajuda aí, que agora me deu um branco. Pastor. Quer abrir? A gente abre. Mas falo que, de fato, que o povo, né, quando tem um Deus governando uma nação, essa nação é abençoada. E a gente, quando vê toda Israel passando por vários altos e baixos, a gente vê que quando tinha um rei que temia Deus, o povo era abençoado e o povo sofria. E o povo não sofria. Quando aquele rei virava as costas para Deus, o povo padecia. Então eu creio muito nisso sim, tá, Isabela? Então, lógico, dentro da minha pequena parcela de contribuição e dentro da minha função, eu tento sempre olhar esse desafio também por essa ótica. É legal. Não, assim, ó, se você analisar bem a Bíblia, nunca tinha parado a pensar nisso. Mas José, Davi, Salomão, era um cargo de política da época. Daniel, Esdras. E assim, era um pouco diferente porque eram eles que mandavam, tipo, eles tinham. E aí hoje é mais burocrático, é mais dividido. Sim. Mas assim, acaba sendo basicamente a mesma coisa, você sendo usado nesse ministério. Claro. Interessante. Quer comentar algo? Quero, dentro disso que ele falou, né, a dificuldade da igreja hoje é que por muito tempo ela abandonou muitas coisas. Por conta que tudo é pecado, não pode, abandonou a política. A política na mão dos ímpios. Sim. Abandonou as artes. Então, apesar... No Brasil, pelas estatísticas, são 40% de evangélicos, né? Sim. Mas é uma porcentagem alta que não influencia quase nada. Sim. Porque nos principais postos no Brasil, não tem cristão. Hoje, para colocar um
o ministro no Supremo, por ser cristão, tá uma guerra, né? Não tem... Parece que agora marcou, né? Parece que agora Marcou, mas tá uma guerra. O primeiro em cristão. tudo, na ciência, que você falou, nas artes, em todos nas artes eu os nunca tinha pensado. pontos relevantes para a na sociedade. educação. Na educação. Né? Verdade. Tem um livro que eu quero deixar a dica aqui, que fala bastante sobre isso, chama O Deus do Arco-Íris. Ele fala sobre 7 montanhas, que são 7, a política, a cultura, no caso a arte, né? A educação, enfim, pontos estratégicos da sociedade, e no qual, quando o cristão ou Deus não está presente através de alguma pessoa ali para tomar as decisões, ou, enfim, ter ali a sua função, muitas vezes acaba perdendo. A arte e a cultura é algo que nas últimas décadas a gente vê como que tem partido, inclusive, por um lado, que a gente, um viés, inclusive, ideológico, né? Perdendo, tirando todo o foco, ou seja, acaba prejudicando. E a política e a igreja, talvez alguns anos atrás, né, um cristão postular um cargo, talvez ele já era, inclusive, até mal visto. Desviou, né? Então, assim, tamanho da dificuldade, né? Eu tenho as minhas ressalvas enquanto a isso, né? Eu sou cristão, tenho um cargo na minha igreja, e aí, lógico, é uma decisão de cada pessoa na área. Eu estava, como cristão, eu atuava na área privada e surgiu essa oportunidade. Mas aí, lógico, é uma decisão de cada pessoa. Qual a crítica que eu faço em relação ao que eu vejo hoje, pastor? Infelizmente, e isso não é bom, eu sou muito crítico a isso, a pessoa, de repente, usar da fé ou usar dessa situação para almejar algum cargo, né? E isso é terrível. Então, inclusive, eu já deixo a crítica aqui nesse sentido. Então, talvez este, como em outras áreas, né? Mas como nós estamos falando da política, talvez o que a gente vê, às vezes, alguns escândalos, algumas coisas ruins, que pessoas que se dizem cristão, evangélico, acabam partindo para lados ruins, diferente de outras pessoas. Então, exemplo, se você é cristão e você comete algum deslize, algum erro, aí você vai ser colocado como um crente que você fez isso. Uhum. Diferente, talvez, de uma outra pessoa que professa a outra fé, e ela nunca as pessoas vão colocar que o fulano de tal, ele tem aquela fé e fez isso, né? Mas a gente sabe que conosco é um pouco diferente. Um pouco mais. E eu acho legal falar uma coisa, que tinha uma professora, a Vanessa Gavião, Sim. maravilhosa, e ela falava que o legislativo, ele é o ambiente de discussão, Sim. ele é o ambiente de debate. Então, às vezes as pessoas pensam, poxa vida, mas ele é um cristão que está lá. Ela falava, mas todas as parcelas da sociedade podem e devem eleger os seus representantes, porque ali, naquele espaço, é onde as ideologias vão ser discutidas. Sim. É o ambiente próprio para que todo mundo fale, todo mundo discuta dentro da sua visão de mundo. E o Marcelo, enquanto vereador, ele não vai defender, ele vai pensar sempre no bem da população, de acordo com os princípios e as propostas que ele tinha quando ele foi eleito. Mas eu penso que ele deve ver, inclusive essa decisão que saiu já do carnaval, eu até vi algum post, acho que você falava, para a população, Sim, algo sobre a população, não sobre só os crentes, Sim, né? exatamente. Mas é legítimo que os cristãos tenham seus representantes, assim como todas as comunidades, todos os grupos, todas as parcelas da sociedade também têm o mesmo direito de fazer. É isso mesmo, Isabela. Assim, só pegando um gancho, na verdade, uma grande diferença do executivo e do legislativo, talvez uma dessas seja uma das principais. É legítimo as pessoas estarem ali no parlamento para discutir ideias, né? E é legítimo, dentro daquilo da minha visão de mundo, ter o meu posicionamento, defendendo sempre, lógico, o bem de todos. Bem comum, o né? Bem comum. Não lembrar o termo. Isso, o bem comum, mas é normal e eu acho que é saudável, democrático eu ter os meus posicionamentos. Pior do que não ter o posicionamento é o parlamentar, o vereador, independente da esfera, no caso aqui municipal, o vereador, que ele vai de acordo com a conveniência, né? E isso aí talvez até seja um mal político. De onde vem. Isso, né? Então é bem isso mesmo, viu, Isabela? Mas dentro disso, como você representa um segmento, querendo ou não, você representa o meio cristão.
né? É lógico, você vai trabalhar em prol do bem comum da comunidade. Mas você foi eleito para boa parte até provavelmente por cristãos, acho, Sim. né? Assim, nem sei citar nomes, mas dentro da Câmara você percebe que existe algum preconceito, tipo, porque assim, hoje a expressão fobia está muito em voga, né? A cristofobia, vamos colocar assim, você ter uma ideia, você ter um projeto e surge conversas, situações que você está fazendo isso porque você é cristão. Porque assim, hoje, a gente comentando do carnaval, a gente percebe o tanto que a igreja incomoda, né? A igreja não fez nada. E o pessoal fica comparando o carnaval com igreja, com culto, né? Como cristão, até sem fazer nada, como ele incomoda. Né? Você tem tido essas dificuldades? Sim, pastor, existe. Eu acho que esse cenário que o senhor coloca acaba colocando, passa em todas as esferas. Tá? Então, para um cristão na faculdade, se ele for um cristão e de repente, de fato, ele ter uma posição ali, talvez ele vai ser criticado. Né? Se a gente for para uma esfera de uma empresa, hoje nós estamos vivendo um momento muito complicado. Isso eu falo, pelo menos pela minha experiência, pastor, que as pessoas, elas querem que você pense igual a elas, né? Então, se, por exemplo, se você como um cristão não pensa igual a outra pessoa, de repente que não é, você pode ser criticado. Então, acho que esse equilíbrio, esse caminhar dentro, no caso, dentro da política, ele é algo muito, muito delicado e existe, sim, de uma certa forma, um certo preconceito. Um estilo. Existe sim, Isabela. Eu vou dar um exemplo mais atual, aqui na nossa cidade, Poços de Caldas. Há 15 dias atrás, eu me deparei com a notícia que estava havendo as inscrições para os blocos carnavalescos. Né? Naquele momento, eu confesso que eu fui pego de surpresa com a notícia do executivo. Digo isso porque o nosso prefeito atual, ele vem também, né, ele foi reeleito, ele veio de uma legislatura passada, e em 2020, né, no qual eu, como vereador e como prefeito, foi um ano muito difícil devido à pandemia. Né? Então, muito complicado, passamos um momento muito difícil. E 2021 foi pior. Né? Então, nós, do poder público, passamos uma pressão muito grande. Nós tivemos aí cerca de 40 dias com UTIs lotadas 100%. Então, cada dia era um desespero, uma pressão muito grande. Então, eu recebendo ligação, vereadores, prefeito, abri uma vaga, a vaga saía para a gente em Belo Horizonte. Então, foi um momento muito difícil. Empresas fechadas, Sim. muita gente perdendo emprego. Então, ou seja, posso dizer, foi um trauma, né? E nós sabemos que o carnaval, infelizmente, é uma festa. Eu tenho a minha convicção pessoal, então, acho que não é uma festa boa por vários motivos, inclusive por índice de violência, em dias de carnaval, semanas de carnaval, emergência de hospital dispara. Já conversei com pessoas da área da saúde, segurança pública, então é algo terrível. Então, não vejo... custo que vai além do carnaval em si. Vai né? muito além, Denis. E aí, com tudo isso que nós tivemos em 2020, em 2021, essa notícia para mim veio quase como uma bomba. Então, ali eu manifestei através até de um vídeo, coloquei nas minhas redes sociais e acabou tomando uma proporção muito grande. Passaram esses 15 dias e enviei um documento para o prefeito, enfim, dentro dos trâmites legais, e o prefeito municipal, com o comitê, sabiamente, tomaram a decisão do cancelamento do carnaval. Entendi. Era quase que unanimidade na nossa cidade, pastor, que não deveria ter o carnaval. E aí, quando eu falo unanimidade, é de todas as crenças, de todos os credos, de todas as cores, de todos os sexos. Eu estou falando todos esses termos, que quem está acompanhando sabe, que hoje, dependendo do termo, a gente sabe que existe grupos que inflamam, e era quase que um consenso geral. Quando eu falo um consenso geral, talvez mais de 90% da população não queria o carnaval. Né? E quando eu me posicionei, em momento nenhum eu me posicionei como um cristão, me posicionei como um cidadão, me posicionei como um vereador e estou como presidente. A presidência foi uma eleição interna, mas a vereança eu fui eleito através democraticamente, então
eu tenho uma representatividade e tenho o direito dentro de uma Câmara Municipal de me expressar, né? Isso é constitucional, então me posicionei. E qual que foi a minha impressão? Apesar do grande apoio, as pessoas que fizeram a crítica, toda vez fizeram a crítica tentando associar a minha fé. Aí eu pergunto, bom, será que se eu não tivesse um outro credo, uma outra crença, as pessoas fariam essa mesma associação? Eu acredito que não. Não. Acredito que não. Então, às vezes, o preconceito se fala muito em perseguição, muito em minorias, né? Isso é muito comum nos debates, principalmente nas redes sociais, mas eu falo para vocês isso com muita tranquilidade, inclusive qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa. Hoje, o grupo mais perseguido no mundo são os cristãos. Os cristãos é o grupo mais perseguido no mundo. Hoje, pessoas ainda morrem por ser cristão, pessoas são presas, pessoas perdem a sua liberdade. Isso nós estamos falando em países que nós vemos e vimos e, poxa, e o Brasil? Será que nós vamos começar a viver esse tipo de perseguição? Acredito que não, né? Espero que não. Então, às vezes, esses debates são muito polêmicos, mas sim, eles existem, né? Mas a Bíblia, ela nos fala que Deus nos dá o livre arbítrio, né? E se Deus, né, sendo o nosso Criador, nos dá o direito de tomar a decisão, é óbvio que, como cristão, eu sempre vou respeitar a decisão do outro. Então, Isabela, eu já participei de audiências públicas com a casa lotada, né? E eu vejo que muitas vezes a falta de respeito com o cristão, ela é muito maior do que o contrário. Isso eu falo por experiência própria, né? Então, geralmente o povo cristão é um povo pacato, um povo passivo. Mas, infelizmente, às vezes, por excesso de um ou outro, lógico, né? Como eu disse, existe sim, mas é algo que a gente tem que caminhar. Eu acho que o respeito, né, Jesus, claro, ele nos ensina o amor, a gente precisa ter o respeito, o amor, mas o fato de eu amar e respeitar uma pessoa não significa que eu tenho que concordar com aquela, talvez, a E postura. nem que a pessoa tenha que passar por cima de você como Exatamente, um trator. como um trator, né? Então, assim, eu acho que é tudo sempre uma via de mão dupla, né? Então, talvez seria essa um pouco da experiência, muitas vezes, quando existem alguns conflitos. Você falar alguma coisa? Só para completar que, na verdade, é uma falta de senso, né? Hoje a discussão do carnaval não tem nem porquê. Como eu já disse bem, 2 anos praticamente fechado, voltando agora, escola. Quantas pessoas morreram, né? O pessoal esquece rapidamente as coisas, né? Fica em casa, já esqueceram, agora é carnaval. É falta de senso, não tem nenhuma questão religiosa. Só que as pessoas, não sei se o debate está muito polarizado mesmo, associa rapidamente nisso. Eu não tinha pensado nisso, mas quando é o cristão, automaticamente se faz associação. Se fosse o espírita, não faria. Um católico, um budista, mas quando se trata de um cristão e se for um protestante, porque normalmente as posições nossas são bem definidas, né? Sim. São bem definidas. E isso incomoda, a associação ela é muito rápida, né? E incomoda. A luz incomoda, né? Sim. Agora, como você avalia a participação da comunidade cristã pós-caldense nas atividades da Câmara, nas audiências públicas, de maneira geral, assim, né? Como cidadão, Sim. como é a nossa participação? Posso só completar a pergunta? Claro. Comenta a respeito de alguma audiência pública, como funciona, para que serve Sim, uma audiência claro. que cristão poderia ter participado mais. E assim, repito, como cidadão, como qualquer um Claro, que claro. tem... Sim. Bom, as audiências públicas, geralmente ela tem um objeto definido, ou seja, um tema definido, né? Essa semana mesmo, ou seja, ontem eu estava dirigindo uma audiência e nós estávamos falando sobre o aleitamento materno, né? Então, ou seja, dos mais diversos temas, temas importantes para a nossa cidade. Então, ou seja, é um debate público que toda audiência pública é aberta para toda a população. Então, ou seja, todo mundo é convidado e todo mundo pode participar. Além de poder participar presencialmente, todas as atividades da Câmara oficiais, elas hoje são transmitidas, igual nós estamos aqui, no YouTube, Facebook, Instagram. Então, além de tudo, ainda fica todas essas matérias ficam arquivadas. Então, a população pode acompanhar tanto presencialmente como através das redes sociais. O que eu vejo,
As audiências públicas, elas acabam atingindo, dependendo do tema, grupos mais específicos, né? Então, por exemplo, como eu disse, ontem nós tínhamos ali um tema falando sobre o aleitamento materno. Então, nós tivemos lá a participação de médicos, pessoas da área, algumas mães, doulas, enfim, pessoas que militam nessa área. Então, geralmente acaba ficando mais naquele tema, Isabela. É lógico que precisa uma participação maior. Vejo que uma participação maior ainda Um interesse, né? já é um interesse, né? A gente tem às vezes uma dificuldade, né, pelas atividades, pelo tempo. Acho que nós já avançamos muito. Eu até brinco hoje, o brasileiro é mais fácil, de uns anos para cá, né, saber o nome dos ministros e não saber mais o nome da seleção brasileira, né? Então as coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando. Mas eu acho que a gente precisa avançar bastante. Já tivemos temas, por exemplo, eu lembro de uma audiência pública que nós tivemos há uns 3 anos atrás, que era uma audiência sobre a educação, né? Então era um tema universal que todos, né, poderiam participar. E foi uma audiência que, para mim, sim, foi muito, muito complicada. Nós discutimos tudo, menos a educação do nosso país. Entendi. Né? Então, todo mundo que subia lá, claramente defendendo pontos ideológicos, mas a educação mesmo, eu não vi. E vi muito cartazes, vi faixas, vi gritos de ordem, menos educação. Inclusive, Menos a educação lá menos a também não educação, tava. nem a educação de quem estava lá. Isso está no YouTube, quem quiser tiver curiosidade, só buscar lá. Então, foi uma audiência muito pesada. Então tem tudo isso. Então as audiências públicas são um aspecto, mas assim, de claro, né, elas são abertas e todo mundo tem o direito. Agora, como presidente da Câmara, eu dirigindo uma sessão, cabe a mim também manter a ordem. Então, muitas vezes a gente tem que ser chato lá, cortar microfone muitas vezes. Já teve algumas situações lá, então já tem alguns momentos mais quentes lá que a gente tem que tentar administrar. Para um assunto poder ir para uma audiência, para ele virar tema na audiência, o que precisa acontecer antes? Olha, pode acontecer de algumas formas. O que mais acontece são proposições dos próprios vereadores. Então, por exemplo, a gente quer discutir algum tema, né, acho que uma audiência pública, então o vereador ele faz essa proposta, essa proposta ela vai para o plenário, e aí ela sendo aprovada pela maioria, ela entra na pauta. São os vereadores ali votando. São os 15 vereadores. Hoje nós temos 15 vereadores. Ou a audiência pública também pode ser pedida pela população. Então, pode ser feito ali um protocolo. Bom, queremos discutir sobre melhorias no bairro tal, né? Se for um exemplo aqui, pode ser proposto uma audiência. Então, geralmente os mecanismos são assim. Além das audiências públicas, né, nós temos as nossas sessões, né, que são a ordem do dia, são a votação dos projetos, dos requerimentos. As nossas sessões acontecem na terça-feira. A Câmara, ela tem atividade todos os dias, né? Então, geralmente na terça-feira só se é feriado, a gente tem a sessão ordinária. Quarta-feira, quase que toda quarta-feira tem audiência pública. Quinta-feira tem reunião de comissão. Então, praticamente todos os dias tem as atividades. E aí, assim, durante a audiência, a ideia é debater sobre a ação que vai ser tomada. O que é? O que geralmente sai das audiências? Olha, geralmente nas audiências, depois que a gente ouve, né, propostas começam a surgir. Então, de repente, uma proposta de uma lei nova, de repente, alguma melhoria que a prefeitura precisa fazer, alguma intervenção, às vezes, do Estado. Então, as audiências, depois, no final, ela acaba surtindo algum resultado. No caso de ontem, por exemplo, nós chamamos a Santa Casa, aqui da nossa cidade, eles participaram e a gente está cobrando para que abra um espaço lá, para que hoje no nosso município não tem, que é um banco de leite materno. Né? Então, geralmente essas propostas acabam surgindo, né? Sim, dentro das audiências. Legal. E aí, depois disso, parte para o executivo? Executivo, isso, né? As ações do executivo. Por exemplo, matérias, leis, requerimentos. O vereador também, lógico, ele está presente nos bairros, nas secretarias, fiscalizando, né? Uma das funções, claro, do vereador é fiscalizar se o dinheiro está sendo, de fato, investido da forma correta. Uhum. Então, é um trabalho bem dinâmico. Legal, interessante. Então, se você quiser um tema, quiser debater alguma coisa, o caminho certo é falar com o seu vereador, pressionar, conversar com quem. Isso, é isso mesmo. E aí vai pro debate, certo? Certo. Quer falar, quer perguntar? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Bom, seguinte,
Você deu o exemplo do carnaval, Sim. mas existem outras situações no quais os princípios batem. Então, assim, você já passou por alguma situação dessa aqui na Câmara de Posse, mesmo sendo uma cidade menor, e aí, assim, vamos entrar em tema polêmico. Não sei, sei lá, aborto, essas coisas. Uhum. É esfera federal, né? Assim, esse tema, por exemplo, o que a Câmara tem, às vezes, como instrumento de um tema, às vezes, de uma esfera federal, é propor, por exemplo, um documento, uma moção de apelo ao senador, ao governador, ao presidente, para que essa ação possa ser tomada. Recentemente, de um tema polêmico, né, como você está falando, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas, um deputado estadual propôs uma lei. Essa lei foi muito discutida, gerou uma polêmica muito grande e acabou respingando um pouco em vários municípios. Por quê? Os deputados estaduais representam, né, a população mineira e os vereadores representam a população de cada cidade, então isso é uma corrente natural, ou seja, nós, enquanto vereadores, também podemos cobrar os nossos deputados estaduais, aliás, toda a população, mas o vereador ele tem um poder de cobrança um pouco mais efetiva. Mas a Assembleia Legislativa ela tomou uma decisão através de um projeto que foi aprovado. Depois o Romeu Zema ele vetou esse projeto, né, e hoje eu acho que está tramitando novamente na Assembleia Legislativa para que o veto seja mantido ou derrubado. Eu acho que ele já foi até derrubado, mas se não me falha aqui a memória, eu não vou falar a certeza para Tranquilo. mas eu acredito que sim, que ele já foi até derrubado, de um projeto de lei que gerou bastante polêmica, no qual a proposta era que todos os estabelecimentos comerciais fosse criado um novo banheiro, né, para as pessoas que não têm uma identidade, uma identificação sexual, e essas pessoas pudessem usar esses banheiros. Bom, até aí, parece que eu já vi projetos desse tipo, a gente pode estar pensando, mas ele vai além. Existia uma multa, se não me falha a memória, de mais de 100 mil reais para os estabelecimentos que não fizessem, ou pior, se a pessoa chegasse no estabelecimento dizendo que, de repente, de barba, vestido de homem, né, um homem, claro, biologicamente falando, de homem, mas se ele chegasse no estabelecimento dizendo que ele se identificava como uma mulher, ele tinha o direito de usar um banheiro feminino sobre a pena, se o comerciante, o proprietário, negasse, talvez de uma aplicação de multa no valor dessa ordem, né? Ou seja, algo muito complicado, né? Extremamente polêmico, né? Por vários e vários aspectos. Tanto da esfera econômica, pelo valor da multa, algo muito desproporcional. Não, com certeza. Né? Muito desproporcional. 100 mil reais de caixa. Imagina uma lanchonete, né? Que o rapaz ali, com todos os esforços do mundo, conseguiu montar uma lanchonete investindo 100 mil reais. Né? E de repente se a pessoa ia, com um detalhe, se a pessoa se sentisse... Não tem nenhuma prova. ou seja, algo assim, muito abstrato, e leis não pode ser assim. Leis tem que ser claras, tem que ter ela tem que ser muito específica, não pode ser... Lei, você não pode criar leis de modo que ela seja totalmente abstrata, porque senão cada um pode, né, Isabela é advogada, né, se você tem uma lei que ela é totalmente abstrata, um advogado chega, não, é assim, assim, assado, outro advogado, não, é assim, ou seja, nunca vai chegar em consenso nenhum, porque vai depender da interpretação, né? Então a lei ela tem que ter um objetivo um pouco mais específico, ou seja, foi uma lei que gerou muito polêmica, os deputados aprovaram, o governador vetou, e depois, a hora que o governador vetou, como um prefeito veta uma lei, obrigatoriamente ela tem que voltar para a Câmara, no caso, a Assembleia Legislativa. Obrigatoriamente ela tem que voltar para ver se os deputados, no caso, mantinham o veto ou eles derrubavam o veto. Se os deputados derrubam o veto, ela se torna uma lei de fato. Mas o que me chamou a atenção depois de toda essa confusão foi que eu acompanhei, inclusive, de forma virtual, os deputados, os nossos deputados mineiros, alegando que não tinham estudado a lei para votar, justificando que votariam a favor do veto. Ou seja, os mesmos deputados que votaram a favor dessa lei, depois da tamanha repercussão que deu, a tamanha da pressão popular, inclusive a nossa Câmara manifestou também,
e onde foi um tema muito polêmico dentro da Câmara Municipal, e muitas vezes a população não entendeu, mas é uma obrigação das câmaras, sim. Às vezes o debate estadual vai atingir nossa cidade, né? Com certeza. É um debate que está acontecendo na Assembleia Legislativa, e aí os críticos geralmente falam, mas por que vocês estão discutindo isso e isso? É lá na Assembleia Mineira. Pelo simples fato que a decisão da Assembleia Mineira vai atingir a nossa cidade. Então nós temos o direito e o dever, digo mais, de manifestar. Então nós manifestamos, houve uma polêmica, mas Denis, eu ouvi absurdos de deputados falar, puxa vida, eu votei a lei e não tinha lido ainda. Ou seja, como um deputado representando a população vota numa lei de uma envergadura desse tamanho e depois ter coragem de falar que não tinha lido a lei e votado. Então, são absurdos que às vezes acaba acontecendo, né? Então, a Câmara Municipal ela manifestou através de uma moção, né, que é um instrumento que nós temos, uma ferramenta que nós temos. Essa ferramenta ela tem que ir para o plenário e a maioria vota sim ou não. Tanto é que eu recebi a resposta depois do presidente da Assembleia Legislativa. Chegou no meu gabinete 5 dias depois que nós aprovamos aqui. Então, era um documento que a Câmara colocou em votação, que era simples, resumindo. Uma manifestação da Câmara Municipal de Poços de Caldas aos nossos deputados, pedindo que os deputados mantivessem o veto do governador Romeu Zema, ou seja, que a lei ela pudesse cair, que ela caísse, né? E, de fato, eu acho que ela caiu. Então, assim, existem polêmicas, existem situações conflitantes, e nesse tema, só de repente, eu acho que o papo está sendo bom, talvez eu estou falando mais, você pode me interromper. Fica à vontade. Não, o tempo é seu. Tá bom. E, então, são muitas vezes assuntos polêmicos que, infelizmente, dependendo de quem é o interlocutor ou quem repassa essa informação, ele vai repassar de acordo com a sua visão de mundo. É quase que um telefone sem fio. Quase com um telefone sem fio. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a pessoa, ela entende que isso, ela não consegue entender a dimensão de um projeto, mas se ela pega a manchete da lei e fala, não, mas isso aí é algo inclusivo. Será que é algo inclusivo? Então, eu vou fazer uma pergunta para quem ficou com essa dúvida na cabeça. Bom, eu tenho um filho de 6 anos de idade. Eu fico pensando, o meu filho dentro de um banheiro, de repente, ele com 9 anos, vamos colocar mais, ele sozinho dentro de um banheiro, que é algo normal, pode acontecer, e de repente aquela pessoa entra no banheiro masculino, ou vice-versa, a sua filha, sua esposa, acho que talvez um exemplo ficaria melhor, né? E se ali dentro desse banheiro um homem que se diz feminino, ou que se diz num corpo de uma mulher, entra e comete ali um abuso sexual? Ah, Marcelo, mas isso não acontece. Isso está acontecendo. Acontece sem ser... Isso está acontecendo em várias partes do mundo. Então, isso é preconceito? Bom, isso é um outro ponto. Nós estamos falando de algo prático. Além disso, como um legislador, você não pode, de forma nenhuma, praticamente decretar uma falência de um comércio por algo que é um grande absurdo. É um valor... Então, talvez aqui, pastor, até desculpa, talvez eu estou entrando num ponto aqui um pouco polêmico. Não, pode... Né? Depois... A ideia é essa. Mas aí você me trouxe um exemplo prático, né? Então, assim, são decisões que, às vezes, quem não acompanha de perto, às vezes não consegue entender toda a dimensão de algo que muitas vezes é repassado para as pessoas, né? Então, hoje, eu vejo isso como um grande problema, né? Essa desinformação que está acontecendo. E isso é algo preocupante. Porque são vários fatores, né? O econômico, que é boa parte do Exatamente. comércio, ele é pequeno. Mal tem um banheiro, Sim. né? Quando tem um banheiro, aí nessa condição. Esse tempo atrás tinha um vídeo circulando de um McDonald's, não sei se em Botucatu, eu não tenho certeza. Uma cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, que ele colocou banheiro para todo mundo. O mesmo banheiro para mulher, criança e para homem, não sei se tinha outro desenho lá. É complicado, assim, né? Eu fico pensando, por que essa neura? Por que não pode ter os banheiros separados? Tem que misturar. É um negócio meio... Então, mas aí já é ideologia. Né? E a acessibilidade com cadeirante? Não, exatamente. Aí, de repente, é um ponto muito mais preocupante, sensível. Exatamente. Você deu, acho, um bom exemplo, Denis. O debate é muito ideológico, entendeu? Não tem, assim, talvez por temperamento, mas não tem sentido essa neura. Tem outras maneiras que você pode fazer para incluir. Com certeza. Agora vai entrar em questão de banheiro, né? O exemplo que ele deu foi isso, que a mulher que gravou, ela falou assim, tá vendo? Mesmo deixar minha filha entrar no banheiro com um homem. Pois é.
Como é que você vai deixar? Você vai ter que ir junto? Aí você vai ter que, o pai vai ter que ir junto com a menininha. Então é um negócio assim, é muito estranho. E assim, a gente fala isso com muito cuidado, né? E eu quero tomar muito cuidado porque isso, volto a dizer, não é a questão do respeito, né? Acho que isso é uma questão. O respeito tem que ser com todos, né? E, opa, desculpa. E, por exemplo, você deu um exemplo, e o cadeirante, né? E outras pessoas que estão sofrendo. Então, nós precisamos pensar de uma forma prática e pragmática. Em que sentido? Puxa vida, será que é razoável uma multa num valor desse tamanho? Será que é razoável, de repente, uma pessoa que pode, apenas pela má fé, dizer que, puxa vida, aquela pessoa, eu quis estar no estabelecimento, ele foi preconceituoso e eu vou entrar com uma ação com ele. Isso é razoável? Né? Eu acho que isso não passa nem dentro da razoabilidade. Né? Então, mais do que, talvez, quem entrar no campo, talvez, do preconceito, eu trago para discussão racional. É razoável? Eu acredito que Um não. pedófilo, né? Pode chegar, eu me sinto mulher, quero entrar no meio das mulheres, no de criança. E nós né? temos tido Tem casos muitas de situações, né? Tem Não, muitas. e assim, é uma coisa que eu quero deixar claro. Não tem que excluir, tem que incluir. Claro. Independente de como seja, onde esteja, escolha que tomou, tem que incluir. Mas eu até acho que tem medidas mais efetivas do que simplesmente colocar o banheiro. Sim. É, tipo, Apesar de parecer que não, o cristianismo ele é inclusivo. Né? a gente vê Jesus na Bíblia incluindo É várias inclusivo. pessoas. Incluindo as mulheres, né, que eram totalmente, não era nem contada na sociedade. Prostitutas. Prostitutas, enfim, Escravos, né? Escravos, né? Então, assim, ele é inclusivo. É que tem certo debate que, assim, uma discussão dessa levar para uma câmera, né? Entendeu? Há muitas maneiras de você incluir as pessoas, né? De cuidar das pessoas, sem ter que entrar em certas coisas. Até porque o brasileiro, ele é conservador, né? Na sua maioria de costumes, assim, de certa forma. Então fica difícil explicar para as pessoas, né? Como a gente tem que cuidar de todos, abrir a porta para todos. A igreja deve ser assim, né? Abrir a porta para todos, incluir a todos, sem distinção de sexo, raça, né? Mas tem que ser um debate um pouquinho mais no nível melhorzinho, né? Sim. Sim. Eu tava lendo aqui os próximos passos. Quer falar? Faz uns minutos que você tá em Tô silêncio. observando. Tá tudo bem? Então, beleza. No seguinte, no fim das contas, você é um pouco mal visto por ser cristão, bem visto por ser cristão. A aceitação, você comentou que tem aumentado por conta da eleição. Mas isso já te afetou de alguma forma? Olha, Denis, assim, eu tenho um bom relacionamento, evito, na verdade, por mim mesmo, assim, eu sou um temperamento muito tranquilo. Então, assim, eu estou conversando esses assuntos que eu tenho colegas meus vereadores que pensam diferente de mim. Uhum. E sento e converso com eles normalmente, muito tranquilo. E é o que deve acontecer Que é o que dentro deve do acontecer. legislativo. Exatamente. Também. Então, tenho muita tranquilidade, né? Só que é lógico que dentro de decisões, né, até eu brinco, numa votação não tem um botão do meio lá, ou é sim ou é não. Né? Ou seja, é impossível, é quase, o vereador que quer ficar em cima do muro, é impossível isso acontecer. Não tem jeito. Vai chegar alguns momentos, alguns pontos, algumas discussões, que ele vai ter que se posicionar. Né? Não tem, vai ter que votar e ali, aquele voto, que ele vai mostrar o que ele pensa, o que ele defende. Isso é inevitável. Então é lógico que dentro de decisões que a gente acaba tomando, é impossível você tomar uma decisão que vai agradar 100%. Isso é uma utopia, né? Dentro de uma discussão. A famosa frase, nem Jesus agradou todo mundo. Exatamente, né? Mas assim, muito tranquilo, sabe? Eu tenho, aonde que a gente passa, eu fui corregedor da Câmara, tive que tomar decisões ali, inclusive com punições, às vezes, de alguns vereadores, que era voltado mais na questão da ética, né? Então, muitas vezes você ficava numa situação delicada, mas é muito tranquilo. Então, meu relacionamento sempre é bem. Porém, o fato de eu ter um bom relacionamento e de respeito não significa que eu não tenho as minhas posições. Isso é diferente. É diferente. Então, hoje, você tem que tomar decisões embasadas na Bíblia, embasadas na sua crença. Você acha que o que você se preparou antes foi na medida certa para que hoje você estivesse preparado? Você se preparou muito antes, assim, biblicamente? Você se considera uma pessoa que conhece muito a Bíblia? Enfim, seguro dos seus conhecimentos?
Olha, Você acha que isso foi um peso na hora de Deus falar vai ser eleito? olha, Denis, assim, eu sou cristão, né? A loja também, eu gosto muito de ler, tenho livros, facilidade, né, pela da própria loja, mas a experiência com Deus é algo muito pessoal, né? E, na verdade, a experiência, ela não passa exatamente pelo lado intelectual, especificamente. É lógico que quando você busca Deus, né, a Bíblia fala, né, que quando ela compara a própria palavra dela como uma luz, né, uma lanterna, né, ou seja, a palavra de Deus, ela traz luz, ela traz um direcionamento, eu creio, sim, que ela ajuda a pessoa, o ser humano, a tomar boas decisões, Sim. né? Vamos dizer que a nossa Bíblia é o nosso manual, né? Não só de fé, mas é o nosso manual da Da vida. vida. E é lógico que sim, mas dentro da minha vida pessoal, eu tive muitas experiências no dia a dia. Eu morei fora, eu fui muito novo, morei 5 anos nos Estados Unidos, então fui para lá com 20 anos, num país diferente, de muitas oportunidades, né? Então, eu tive muitas oportunidades e sempre essas oportunidades sempre eu encarava com muita responsabilidade, né? E por exemplo, nesses 5 anos que eu estava lá, eu fui, hoje a minha esposa, ela estava aqui no Brasil, estava começando a faculdade na época de Direito, ainda muito jovem, eu também muito jovem, né? Fui para lá para trabalhar, né, pela oportunidade, é algo muito comum aqui na nossa cidade, né, em Poços, então sempre a gente tem um amigo, um conhecido, então o meu irmão já esteve lá, o meu pai também já esteve lá, então eu tive essa vontade, então morei, né, 5 anos e mesmo estando lá, solteiro, né? Mas eu tinha uma namorada aqui, um compromisso, então sempre eu conciliei o trabalho, voltei e casei com ela, né? Então, assim, tem alguma coisa a ver? Puxa vida, é um princípio cristão. Significa que só o cristão faz? Não, não significa isso, né? Mas então, acho que essas experiências que Deus foi me proporcionando, foi algo que, claro, como todos nós, né? Nós vamos ficando mais velhos, a cabeça da gente também as experiências que Deus vai nos dando, vai nos trazendo maturidade. E sim, eu acho que tudo isso, morado fora, a experiência profissional, a experiência de relacionamento, a experiência com Deus pessoal, a experiência com a igreja, né, que nos traz disciplina, nos traz a visão de comunidade. Acho que tudo isso são fatores que hoje eu vejo que contribuem dentro da minha área que eu estou hoje como político. E durante a sua carreira política, teve algum momento que sua fé foi confrontada dentro de você? Olha, teve e tem momentos difíceis, de muitas lutas, né? Momentos que decisões têm que ser tomadas, né? E quando eu falo decisão, às vezes de um projeto, algo, e às vezes nem é algo tão polêmico, mas eu sei que vai afetar a nossa cidade, né? Então, esses momentos são difíceis. Confrontado com a minha fé, acredito que não, né? Eu acho que essas experiências, ela vai trazendo uma maturidade na nossa fé, né? E isso a gente tem que caminhar dia após dia. Acaba que vira saudável. Então, assim, eu vejo, às vezes, alguns políticos que se dizem cristãos, às vezes, brigando por algo, mas eu acho que o posicionamento, quando chega algum tema mais difícil, ele acontece de forma muito natural. Nós estamos tratando de alguns temas aqui que são relacionados à política e alguns relacionados, claro, à vida cristã, né? Mas, por exemplo, tive um projeto aprovado, já vários projetos de lei aprovados, então vou dar um exemplo aqui para me ilustrar melhor esse exemplo. Foi votado já na última sessão, terça-feira agora ele vai para a segunda discussão. Um projeto de lei que eu apresentei, no qual o município, o prefeito municipal, através do portal, o site da Câmara, o site da prefeitura, tem que ter uma disponibilidade fácil de acesso para todo cidadão para verificar o salário de todos os servidores do município. Não só dos servidores, inclusive das pessoas que são contratados temporariamente. Isso é o quê? Transparência, respeito com o dinheiro público e de uma forma que a população tenha acesso. Tem a ver com o cristianismo? Não necessariamente. A essência... Eu estou dizendo assim um exemplo, porque
para não criar, inclusive, aquele estigma. Ah, não, então ele Só coisa de crente. não é assim, né? Eu acho que nós estamos no mundo e como cristão e na política, eu tenho que estar lá e fazer a diferença na sociedade que nós vivemos. Se hoje nós sabemos, pastor, que um grande foco de problema na área pública pode ser, e não estou dizendo que acontece no nosso município, não estou dizendo, mas uma política pública que traz mais transparência em tudo que a prefeitura está gastando com a mão de obra, inclusive de contratados, que é algo talvez um pouco mais delicado, né, que a pessoa não é um concurso público, a população tem que saber. Um outro projeto que eu apresentei, e já foi aprovado, hoje é lei no nosso município. A gente viu nos últimos anos que um grande problema na corrupção era justamente no momento em que o setor público ele contratava o privado, né? Talvez as empreiteiras aí é um grande exemplo a nível nacional, né? Ou seja, o privado tentando corromper o público se aproveitando do privado com o dinheiro de todos nós, que é fruto dos nossos impostos. Preocupado com isso, eu apresentei um projeto de lei, isso já há 2 anos, então hoje já é lei no nosso município, que todas as licitações públicas, inclusive da Câmara Municipal e Prefeitura, todas elas, da forma que nós estamos aqui, ela tem que acontecer, tem que ser aberto os envelopes, tem que ser gravado, tem que ser transmitido pela internet e tem que ficar no portal da Os transparência. pagamentos, você fala? Tudo. Que legal. Então, hoje é uma lei no nosso município. Uma proposta de mentoria. Então, assim, tivemos muitas leis, né, que a gente avança. Fiz uma lei agora, mudando um pouquinho, talvez, o foco. No dia... agora não lembro se foi dia 5 de fevereiro. Foi a primeira sessão de 2017, ou seja, a primeira sessão ordinária que a gente iniciava. Foi a primeira sessão da sua vida? Sim, assim, participando, né? A primeira sessão ali dentro da Câmara, aí de forma oficial. A primeira lei da legislatura passada apresentada e aprovada foi no ano de 2017, onde nós ia comemorar naquele ano 2017, 500 anos da Reforma Protestante. Então, algo que foi comemorado em vários países do mundo, e naquele momento eu apresentei um projeto de lei. Nossa cidade é uma cidade conhecida, turística, e hoje, dia 31 de outubro, nós, no nosso município, oficialmente, nós comemoramos o Dia Municipal da Reforma Protestante. Legal. Né? Então, é algo simbólico, mas algo muito importante para o nosso município, Com certeza. que veio blindar, no caso, coroar, vamos dizer assim, o ano de 2017, dentro da Câmara Municipal, com uma sessão comemorativa, onde nós tivemos ali um dia muito bonito. No dia 31 de outubro, a lei estava sendo promulgada e a gente estava tendo uma sessão comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Um marco para a fé cristã. Aí quem talvez não conhece, mas Reforma Protestante? Bom, a Reforma Protestante que aconteceu já agora 504 anos atrás, foi um divisor de águas na política, na igreja, na sociedade, e que foi algo que aconteceu no meio político com cristãos. Então nós tivemos Martim Lutero, tivemos Calvino, né? Além de ser um grande pensador, ele atuou diretamente na política, onde ali, naquele momento, a igreja ela misturava com o Estado misturava com a igreja, tudo estava confuso, tudo estava complicado, a igreja se desvirtuando, e através da Reforma Protestante, nós começamos com a tradução da Bíblia em várias línguas, ou seja, incentivando a cultura, incentivando a escola. As primeiras escolas públicas nasceram a partir da Reforma Protestante. Nos fala que as universidades. As universidades, né? Olha só, ou seja, algo que foi um divisor de águas no mundo, que nasceu dentro de uma Reforma Protestante, por cristãos, por pessoas que entenderam que a política era algo importante, pessoas que foram ousadas e usadas por Deus. Então, eu creio, voltando àquela outra pergunta lá atrás, que de fato, sim, é um propósito que eu encaro na minha vida, que Deus tem um tempo dele, né? Não sei por quanto vai ser esse tempo, né? Mas eu creio que o tempo que for, eu tenho que estar lá e fazer a diferença. Agora, mudando um pouquinho, como conciliar? Qual igreja você frequenta hoje, que a gente não perguntou? Tá. E como você concilia Tudo, a né? loja, a Câmara, a família, a igreja e
Tudo. Bom, eu frequento, né, faço parte da Igreja Presbiteriana Independente, né, inclusive sou presbítero na minha igreja, faço parte lá, então, ou seja, da liderança, né, é uma igreja, uma comunidade também pequena, não é uma comunidade grande, né, mas estamos lá, a Igreja Presbiteriana está em posse há 51 anos, né, foi uma das primeiras igrejas que veio para o Brasil, e assim, é um desafio, né, conciliar esse tempo, família, trabalho, né? Hoje, as minhas atividades profissionais, elas estão assim, eu estou bem mais distante, né? Então, lá na livraria, lá, tenho o pessoal, tem a Milena que ajuda a tomar conta, né? Tem algumas outras atividades, mas essa hoje eu estou muito ausente, né? Eu fico mais nos bastidores mesmo. Então, hoje eu tento conciliar, principalmente, o trabalho da Câmara, que me exige, principalmente na presidência, exige bastante tempo, dedicação, exige uma dedicação bastante grande, e a família, né? Então, talvez esse é o tempo que eu tento mais conciliar. Então, por exemplo, saí de casa agora para vir para cá, né? O meu filho já estava indo dormir, minha esposa estava junto com eles, estava vindo para cá, para chegar ela já vai estar dormindo, eles já vão estar dormindo, né? A gente tem um tempinho, nós dois juntos, eu e minha esposa. Os meus filhos acordam cedo, então geralmente hoje eu durmo tarde e acordo cedo. Então de manhã tento estar lá junto com eles, gosto de preparar o café da manhã para eles, com a esposa. Então Legal. de manhã eu gosto de estar com eles porque eu sei que depois que eu sair de casa, Aí, para vocês terem uma ideia, às vezes as nossas sessões duram 6, 7, 8 horas. Nossa. Então, e sempre bem é um tensa, horário né? comercial, pô. Exatamente, né? Mas quando começa uma sessão, que começa às 3 horas da tarde, né? Até às 3 horas da tarde você já trabalhou e trabalhou bastante. Então a gente vai até 9, 10, 11 horas da noite. Então são dias que a gente acaba Que pega. sofrendo um pouco. Aí nesses dias acaba que fica um pouco mais ausente. Então a gente vai tentando conciliar tudo aí. Ler a Bíblia ou ler a letra orgânica? Eis a questão. Essa é a questão. Não, mas tá certo. Mas Quer comentar, Lúcio? alguma Mas coisa? é bom ele falar, porque boa parte das pessoas acha que o vereador não faz nada, né? Ah, isso é Você verdade. já ouviu isso? Sim, Já é uma tradição. pessoas, hã? Sim, sim, isso Só já. reunião terça-feira. Né? A Câmara aqui de Poços, bom, eu tenho falado de Poços, eu não conheço Sim. todas, né? Mas assim, ela é muito intensa, as atividades. E é claro que também depende muito do vereador, né? Mas assim, existem as atividades obrigatórias e fora essas obrigatórias, né, existem muitas outras atividades, né? Então, o vereador que quer trabalhar, na verdade, Tem trabalho, né? tem muito, tem muito. Porque antes eu tinha a visão de, tipo assim, todo mundo que é político, independente de ser político, você tem poder para fazer o que você quiser, entendeu? Então, por que o vereador não vai e não asfalta uma rua? Mas, na verdade, a gente aprende que, por exemplo, assim, ó, um cidadão normal, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Sim, Mas um vereador, um político, ele só pode fazer o que a lei permite. permite. E nós não temos a desculpa de falar que nós não sabíamos, né? Ou seja, nós... Ah, isso é verdade. E é só o que a lei Isso. permite. A gente pode dizer tudo que a lei não proíbe, eu posso fazer. Ele não, é só o que a lei permite. deixa ele fazer. Eu posso tomar uma enquanto decisão? vereador. Isso, exatamente. Então, nós temos que tomar uma decisão, puxa vida, a lei permite. Essa lei que nós estamos aprovando, se for até por uma esfera de uma lei municipal, ela confronta uma lei estadual, ela confronta uma lei federal, né? Ela é constitucional, ela é inconstitucional. É o outro lado da E moeda. até os exatamente. procedimentos, né? Você não Isso. pode simplesmente fazer as coisas, vou mandar um e-mail aqui pro prefeito. Não, existe tem um todo um procedimento, rito, um negócio. Muito formal, né? Muito formal. Então, existe sim, todo esse rito formal, ele existe. Interessante, interessante. Seguinte, Marcelo, para a gente poder estar finalizando, a gente pede uma palavra de sabedoria para as pessoas. Sim. Aí, fica à vontade. Se você quiser falar, chamar alguém para o Ministério da Política, Quem sabe, se né? você quiser fazer essa chamada, enfim, fica à vontade. Bom, eu acho que nós precisamos de pessoas, né? De fato, com convicção em todas as áreas da sociedade. E eu convoco, né, as pessoas, primeiro, se você não quer fazer parte diretamente da política, ore por essas pessoas, né? Pense que ali estão pessoas, né, que têm famílias, têm sentimentos, têm uma carga muito grande para carregar,
Então, ore por essas pessoas, acompanhe a vida da política, eu acho que isso é um grande passo também, e por que não se dispor para essa área? Eu acredito que nós precisamos, sim, de pessoas que, de fato, assumam esse papel com bastante compromisso. E esse compromisso, claro, na nossa vida com Deus, e se você está num cargo público, com as pessoas. Né? Hoje a gente vive num país que é tão rico, extremamente rico, e a gente vê ainda tanta pobreza, tanta desigualdade, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas na miséria, né? Então, talvez por más políticas. Com certeza. Então, eu acredito que nós precisamos, sim, pensar na política com um olhar diferente. Né? Por muitos e muitos anos, a sociedade, e aí o cristão, ele abriu mão e disse assim, olha, isso aqui eu não quero pôr a mão. Aí eu vou usar um termo, né? O diabo vem e toma conta. Como tudo em nossa vida. E eu acredito que, infelizmente, a gente precisa resgatar isso. Né? Resgatar com uma boa postura, com boas propostas, para a gente poder fazer a diferença. Né? Então, deixo esse convite. Agradeço, tá? Imensamente aqui o convite, fico sempre à disposição. Convido a todos que queiram, né? Os que forem daqui de Poços, ir na Câmara, fazer uma visita, conhecer o nosso trabalho. Legal. E estamos lá à disposição. Se alguém quiser saber a agenda da Câmara, só entrar no site da Câmara também, câmaramunicipal.org.com.br, tá? Se eu não tiver falando colocar no errado. Google lá. E só colocar no Google. Se quiser também me acompanhar nas minhas redes sociais, que são ali os trabalhos mais diretos que eu faço, também tem meu Instagram, vereador Marcelo Heitor, tem meu Facebook. E além de tudo, né, tô lá na Câmara, enfim, é facinho de me encontrar aqui. Quem mora na cidade, é facinho. É fácil. Alguém quer completar? Quer deixar uma palavra de sabedoria? Não, já, Marcelo completou. Já falou tudo. Quer deixar uma palavra de sabedoria, Paulo? Não, tô tranquilo. Então tá tudo certo. Marcelo, pra gente é um prazer ter você aqui. É legal saber sobre esse tema. É um lado que às vezes a gente não sabe, não conhece como que funciona. Então, e é um lado que influencia na nossa vida. E a gente tem que conhecer. E se você pensa, se você um dia passou pela sua cabeça se isso é um ministério ou não, é um ministério. E se um dia passou pela sua cabeça exercer isso, vai buscar em Deus, esteja preparado, porque você vai estar sendo exposto. Você é muito exposto, você vai estar sendo exposto como uma pessoa má por uns, como uma pessoa boa por outros. E esteja tecnicamente preparado. Tecnicamente preparado, ou seja, ler a lei orgânica. Não só isso. Leia os projetos, pelo menos. A gente deve fazer isso, ó, da eleição, pesquisa, cara. Vai ver quem você vai votar. Vê o que o deputado que você quer votar, o que ele aprovou, o que ele foi a favor, o que ele foi contra. É importante. A ficha, né? Se é ficha limpa, se não é. Hoje temos o histórico, se o cara tem uma profissão. É importante a gente fazer esse exercício. Faz parte do nosso dever como cidadão. E como cristão. E se como tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se fosse para Deus, tem que dar o nosso melhor. Então vamos pesquisar direitinho. Votar da melhor forma possível. Lógico. É isso mesmo. Exatamente. Então, beleza. E, o Marcelo, quer fazer um merchan da Luz e Vida? Você já fez? Quer aproveitar? Faço novamente, né? A oportunidade. Deixa o endereço. E, olha, quem quiser conhecer a nossa loja, você que já conhece, nós estamos lá na rua Rio Grande do Sul, 1008. O telefone e também o WhatsApp é o 35 3722 6773. Tá bom? Muito obrigado. A loja é como se fosse um ministério também, não é? A loja de prestação de impostos. Comenta rapidinho. Bom, a loja é algo ali muito especial, particularmente, que eu tenho assim, um carinho muito, muito grande. Apesar de hoje, livraria no Brasil, né, é um desafio muito grande. Nesse tempo, nesses quase 15 anos, tivemos vários aqui, inclusive, que fecharam. Então, é de fato uma grande desafio, mas é algo muito, muito gratificante. Assim, é legal, porque às vezes a gente quer dar um presente para alguém, que é um presente cristão, que traga uma frase cristã, ou senão uma caneca branca que não tem nada, mas ela é de uma loja cristã. Exatamente. E aí tem uma essa mensagem opção. muito bom. Isso, E se não tivesse, eu acho que não tinha outra opção. Então, acho que é legal. Isso, vamos lá. Livraria Luz e Vida. Já foi melhor quando ele tava lá, né? Conversar, Ficar chorava. bravo, Oi? É Milena, né? A Milena Milena vai ficar brava. Não, porque lá eu conversava com ele, chorava.
Mas ali Era ponto, né? era ponto, né? Espero que ainda continue sendo ponto. Coloca Ainda uma mais, mesa lá fora. mas a gente podia colocar lá, né? Às vezes uma poltrona, né? É, Um divã lá, né? Pra gente conversar, bater um papo, né? É muito bom, muito bom. E se você quiser continuar seguindo o podcast, se você tem gostado do nosso conteúdo, esse já é o 4º ou 5º vídeo, você pode acessar o site que apareceu aqui embaixo agora, ó. Ó como que eu sou um mágico, viu? Aparecerá aqui embaixo. Através do site você tem acesso ao canal do YouTube, você tem acesso ao Instagram, e o Instagram é @universocast.com.br. Então fica à vontade para poder seguir e acompanhar nosso conteúdo. Além desse vídeo inteiro, depois a gente tem os cortes dos vídeos com os assuntos específicos. Então você pode escolher aí, se você não quiser assistir o vídeo inteiro, você pode ver os cortes. E se você está aí trabalhando, o Lúcio trabalha no carro, não tem tempo para ver vídeo, onde você acessa? No Spotify. Você pode só ouvir e não precisa ver o vídeo, você pode ouvir o que a gente está falando aí. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trago relevância para vocês. Até o próximo episódio. Muito obrigado e valeu!